Oi, 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 galerinha! Vocês estão bem? A prof também está bem, espero que todos estejam muito bem e, claro, com saudades, porque eu também estou. Então, gente, hoje a prof preparou um vídeo com retomada de história. Então, eu vou retomar os conteúdos que vão estar na P2, certo? Então, vou pedir para que todo mundo preste bastante atenção. Se quiserem marcar algumas coisas no caderno, podem marcar. Isso é muito bom, porque isso é retomada do conteúdo, certo? Tudo que a gente já estudou, que vai cair na P2, a prof organizou tudo para mostrar para vocês. Então, vamos lá. A prof vai colocar aqui, para que todo mundo possa ver, certo? Então, vamos lá. Estado. Então, a gente estudou lá na apostila sobre direitos e deveres, sobre a Constituição, sobre o Estado, e a prof trouxe para cá o Estado para a gente relembrar. Então, o Estado, o entendimento de o que é Estado e sociedade política vem evoluindo desde a antiguidade, mas já sabemos que ele possui poder de zelar e tomar decisões em nome da coletividade, certo? Para compreendermos a definição de Estado, basta observar que fazemos parte de instituições ou sociedades. Então, a gente sabe que Estado, ele tem que ser o quê? É uma sociedade, certo? É um grupo de pessoas que eles fazem o quê? Eles zelam e tomam decisões em nome de todos. Esse é um Estado. Então, a gente tem que lembrar que a gente faz parte desta sociedade. Então, a gente também está em um Estado, porque a gente faz parte dessa sociedade. Ao analisar esses aspectos, entende-se que o Estado nada mais é do que uma sociedade, constituída por um grupo de indivíduos organizados, como os grupos familiares, os profissionais, os educativos, os políticos, os religiosos, que buscam objetivo em comum. Então, a gente não pode esquecer que a nossa família, os nossos familiares, é um Estado. Por quê? Porque é uma sociedade organizada, é um grupo de familiares, certo? É uma sociedade, a gente vive em sociedade. Então, a gente vive dentro de um Estado. Esses objetivos podem ser caracterizados por ações realizadas pelas pessoas, com finalidades em comum. Um exemplo seria o desejo de alcançar metas ou desenvolver-se melhor no trabalho. Então, assim, tudo que a gente realiza, né, de ações pelas outras pessoas, ela é tudo para um bem comum. Por exemplo, eu sou professora, então eu estou dentro de um grupo, certo? De professoras que fazem a mesma coisa que eu faço, ensinam. Então, a gente realiza aquelas ações juntas, todas juntas, certo? Claro, só que assim, eu dou aula para o 5º ano, a professora Jocelita dá aula para o 4º, a professora Bruna para o 3º ano, a professora Carol para o 2º ano, a professora Luísa para o 1º ano. Mas nós somos um grupo que realizamos as mesmas ações para uma finalidade que é ensinar, certo? É isso que está querendo dizer. Além disso, o Estado se apresenta como uma organização denominada sociedade política. Nessa sociedade, existem normas jurídicas escritas, que é a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor e muitos outros códigos. Então, toda essa sociedade, todo esse grupo, até a sociedade política, precisa seguir normas, certo? Senão, ela não vai ter uma organização. E ela tem também uma hierarquia entre os governantes e os governados. Governados somos nós, tá? O povo. Todos sujeitos a buscar o bem público, sendo exemplos a saúde, educação, justiça e defesa nacional. Então, todos nós queremos o quê? O bem de todos. Por isso que é o bem público, o bem de todos
os habitantes, de toda a população. Existem 3 posições sintetizadas pelos juristas brasileiros Dalmo de Abreu Dallari para a formação do Estado. Primeira posição, conceitua que o Estado sempre existiu, desde que o homem habita o planeta Terra, encontra-se em um contexto de organização social. Sim, gente. Desde quando tudo começou, desde que o homem está na Terra, ele passa o quê? A ter ações que evoluem. Ele precisou viver em sociedade desde quando a gente nasce, a gente já cresce em sociedade, a gente vive em sociedade. Segunda posição, a sociedade humana existia antes mesmo do Estado. Assim, ele foi criado para atender às necessidades do grupo social. Sim, gente. Antes da gente formar um Estado, vamos colocar aqui, no nosso país. Antes do nosso país criar um Estado, já havia uma sociedade aqui, que eram os índios, certo? E aí, quando o Brasil foi colonizado, foi feito outros grupos dentro desse mesmo Estado, certo? Foi feito vários outros grupos, certo? Terceira posição, o Estado, como uma sociedade política, é dotado de certas características bem definidas. Assim, ele é concreto e histórico, não de caráter geral e universal. O Estado surgiu quando nasceu a ideia de soberania. O que era soberania? Do rei, que um tinha que mandar, os outros tinham que obedecer. Então, por isso que ele é concreto e histórico, porque ele já vem lá de trás, o Estado, certo? Bem quando existia um rei. A palavra Estado, grafada com inicial maiúscula, é uma forma organizacional, cujo significado é de natureza política. É uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Sim, gente, nós temos aqui os poderes que trabalham para ajudar o Estado. O Estado é de natureza política, por quê? Porque nós temos governantes que trabalham nesse Estado para manter o nosso povo melhor, bem, certo? Manter o nosso povo organizado. As funções tradicionais do Estado englobam 3 domínios: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Numa nação, o Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas. Essas divisões são autônomas e possuem um governo próprio, regido por uma estrutura administrativa local. Então, essas divisões, ela tem os grupos que fazem parte do poder executivo. Ela não depende de ninguém, não se tem um rei que manda em tudo, certo? O poder executivo, as pessoas que são do poder executivo mandam no próprio poder, mas ajudam o poder legislativo e o poder judiciário. Os 3 se ajudam, certo? O Brasil é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Então, os 3 poderes cuidam dos 26 estados e mais o Distrito Federal, certo? A importância da Constituição. Como a gente já estudou, a Constituição Federal de 1988 é a 7ª Constituição do Brasil. Ela já foi mudada várias vezes, certo? Essa é a 7ª. A Constituição, ou Carta Magna, porque o nome da nossa Constituição antigamente era Carta Magna, certo? É a mesma coisa. E a Constituição, ela é a lei suprema do país, é a que manda. É nela que foi estabelecida a estrutura e organização dos estados, certo? Então, ela é a lei máxima que tem. A Constituição de 1988, a CF, tá, gente? A Constituição Federal de 1988, tem importância histórica, porque foi a primeira Constituição do Brasil após o fim do período da ditadura militar, em 1985, e assinalou a volta da democracia no Brasil, a redemocratização.
Então, ela tem uma importância muito grande, certo? E histórica para o Brasil, certo? Porque foi depois daquela ditadura militar, que era aquele sistema bem rígido, né? Por isso que ela é tão importante. E daí, junto com ela, veio a democracia, que nós temos até hoje. É um marco na democracia brasileira porque determinou a proteção de diversos direitos e garantias fundamentais a todos os brasileiros. Por isso, é conhecida como a Constituição Cidadã. Sim, gente, nós tivemos a ditadura, onde as pessoas não tinham direitos a nada. A nada. Eu já expliquei isso para vocês. A ditadura foi um período bem tenso, bem complicado que o Brasil passou. As pessoas não tinham direito a nada. E por que a Constituição ficou tão importante? Porque ela que determinou esses direitos das pessoas, certo? Então ela ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque ela deu direito aos cidadãos. Ela também garantiu o Estado democrático de direito e foi a primeira Constituição brasileira a permitir a participação popular na sua elaboração. Então, olha só que legal. Ela garantiu esse Estado democrático que a gente vive hoje, onde nós podemos eleger os nossos governantes, nós temos os direitos de nos expressarmos, certo? E ela também foi a primeira a deixar o povo participar desta Constituição, certo? A reclamar pelas coisas. A Constituição fez muitas inovações em relação às garantias dos direitos. Sim, os direitos mudaram muitos os direitos das pessoas. O artigo 5º é o artigo mais conhecido da Constituição e prevê normas que garantem igualdade entre todas as pessoas. Alguns direitos importantes previstos no artigo 5º são direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Igualdade entre mulheres e homens. Proibição de tortura ou tratamento desumano. Liberdade de expressão e de manifestar a nossa opinião. Direito à liberdade de crença e de consciência, quer dizer, liberdade de crença é as pessoas são religiosas, elas acreditam no que elas quiserem, certo? E de consciência, certo? Então, direito, eu posso ter a minha consciência, fazer o que eu acho certo pela minha consciência. Liberdade intelectual, artística e científica. Proteção da intimidade, da casa, da vida privada, de honra e imagem. Liberdade para exercer qualquer profissão. Liberdade de locomoção, quer dizer, o ir e vir, né? De se locomover, eu posso viajar, posso ir para outro país, eu tenho essa liberdade. Associação e reunião, certo? Eu posso ser sócia de qualquer outra pessoa e posso me reunir também com as pessoas. Direito à propriedade, quer dizer, eu compro a minha casa, aquela casa é minha, certo? Eu tenho direito sobre ela. Direitos de autor e direitos de herança, certo? Eu posso receber uma herança e aquela herança é minha, é meu direito. Os direitos e garantias fundamentais incluem direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos. Esses são os nossos direitos, gente. Por isso que ele é o artigo 5º é o mais importante. Os direitos sociais são os seguintes: saúde, educação, alimentação, garantia de moradia, oportunidade de trabalho, segurança, acesso à previdência privada e proteção à infância e na maternidade. Então, a previdência privada é um seguro que a gente ganha. Vamos supor, eu tive um acidente e eu fiquei afastado, certo? Então, a escola não vai pagar o meu salário porque eu estou afastada. Quem que vai pagar o meu salário? A previdência privada, certo? Então, é uma garantia que a gente tem. Esses são os direitos de todas as pessoas. O que é uma sociedade? Então, sociedade é um conjunto de pessoas que convivem de forma organizada.
A palavra vem do latim societas, que significa associação amistosa com outros, associação amiga. Amistosa é amiga, certo? Sem briga, amistosa com outros. O conceito de sociedade vem de uma convivência e atividade conjunta do homem, ordenada ou organizada conscientemente. Então, a gente tem que ter consciências que a gente vive com outras pessoas. Então, a gente precisa ter o respeito, certo? Isso é viver em sociedade. Uma sociedade humana é um coletivo de cidadãos, é um grupo de pessoas de um país, sujeitos à mesma autoridade política, às mesmas leis e normas de conduta, organizados socialmente e governados por entidades que zelam pelo bem-estar desse grupo. Então, veja bem, todas as pessoas têm os mesmos direitos, eles precisam seguir as mesmas ordens, as mesmas leis de todo mundo, certo? Então, eles precisam ser organizados para todo mundo poder viver bem. Os membros de uma sociedade podem ser de diferentes grupos étnicos, também podem pertencer a diferentes níveis ou classes sociais, certo? Então, num estado, existem vários grupos. No estado, existe um grupo grande, que é o total de todo um estado, e dentro desses estados, desse grupo grande, existem outros grupos, certo? Um diferente do outro. Por quê? Eu tenho a minha família, é o meu grupo. Vocês têm a família de vocês, é um grupo diferente do meu, certo? Então, o estado é desta forma. As primeiras organizações sociais que se pode pensar estariam relacionadas às organizações familiares, como mãe, pai, filho e filhas, ou os alargados, que são os tios, as tias, os primos, as primas. No entanto, existem vários modos de organização social, certo? Aqui está dando um exemplo. Sendo assim, o conceito de sociedade está fundamentado em fatores territoriais, culturais, políticos e históricos que unem os seus indivíduos. Sim, gente, podemos ver pelo Brasil, né? O Brasil, existem pessoas que moram aqui de outras etnias, certo? Com outras culturas. E eles vivem aqui em grupos, no nosso grande grupo que é o Estado, certo? E claro, a gente acaba se unindo. O nosso Brasil, ele já vem de história de sociedade desde a época dos índios, certo? Então, olha quantas coisas os índios deixaram para nós. Isso é uma cultura, certo? A mesma coisa, a questão de religião, que eu já falei para vocês. Existe a religião católica, religião protestante, religião evangélica, ubandista, candomblé. São grupos de pessoas com religiões diferentes, crenças diferentes, mas que fazem todos parte da mesma sociedade. Os fatores de coesão responsáveis por criar uma relação de pertencimento entre os indivíduos são a religião e as crenças, o governo, as leis, a educação, a língua, a reprodução de rituais, como batizado, casamentos, enterros ou cremação, certo? Então, tudo isso causa uma relação, que eu pertenço a esse grupo, a essa sociedade. O território, os modos e os bens de produção. Então, aqui, ó, a prof. separou uma imagem onde, claro, olha aqui, ó, existem vários grupos diferentes um do outros, mas que vivem numa sociedade muito grande, que é um Estado. Diferença entre democracia e ditadura. Já vimos o que é uma democracia, já vimos o que é uma ditadura. Qual que é a diferença? Então, democracia e ditadura são dois tipos de regimes de governo. Esses regimes possuem características diferentes umas das outras. Na democracia, o poder de decisão é do povo, e na ditadura, as decisões são impostas pelo governo autoritário. Na democracia, o poder é do povo, porque as decisões vêm dele, através de seus representantes
democraticamente eleitos. A gente escolhe o nosso presidente, a gente vota. A gente escolhe o nosso prefeito, o nosso governador, a gente vota. Então a escolha é nossa, certo? A democracia foi definida pelo presidente americano Abraham Lincoln como o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então era isso. O Abraham Lincoln queria um governo assim, escolhido pelo povo, para o povo. Era um governo do povo, certo? Já na ditadura, ao contrário do que acontece na democracia, as decisões do governo são impostas e a vontade do povo não é levada em conta pelo governo. Eles não estavam nem aí para o povo. Em um regime democrático, as decisões e as responsabilidades administrativas do governo não são concentradas em uma só pessoa ou em grupo. As responsabilidades são divididas entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Vou de novo falar sobre isso, porque vai cair na prova. O poder executivo é o responsável pela administração do Estado, pela execução e cumprimento das leis e dos planos do governo, além de cuidar dos interesses públicos. Os chefes do executivo são o presidente da República, os governadores do estado e os prefeitos do município, certo? Então, nosso presidente, nosso governador e o nosso prefeito, eles fazem parte do poder executivo. Eles administram todo o nosso estado e eles têm que cumprir as leis, certo? O poder legislativo é responsável por legislar. A tarefa inclui a proposição, discussão e votação das leis e outras normas. Então, eles precisam o quê? Eles precisam discutir essas leis. Ou as normas, eles precisam ver se aquilo dá certo ou se não vai dar certo. Por isso que é legislar. Eles vão ter que cumprir, ver se aquilo vai funcionar. Em nível federal, o legislativo é representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nos estados, pelas assembleias legislativas e nos municípios, pelas câmaras de vereadores. Então, o que funciona ali é o poder legislativo, certo? O Poder Judiciário tem a função de fazer a administração da justiça e de cuidar para que as leis sejam corretamente cumpridas no país. Também é função do Judiciário proteger a Constituição Federal e garantir que os direitos previstos nela sejam garantidos, aplicados e não violados. Então, o Poder Judiciário, claro, são juízes que fazem parte. Então, eles têm que ver se aquela lei está sendo cumprida corretamente, se ela está sendo justa, certo? Então, um não trabalha sem o outro, um precisa do outro, certo? Os três poderes andam sempre juntos. E uma república? Do latim, res, pública, significa coisa pública. A república é uma forma de organização do Estado. Na república, a autoridade máxima cumpre funções durante um tempo determinado e é eleita pelos cidadãos, seja de maneira direta, seja através do parlamento, cujos integrantes também são eleitos pelo povo. Então, claro, a gente vive numa república. A república, o que que é? A gente tem um governador, um prefeito, um presidente. Todos eles ficam no comando, vamos dizer. Fica como autoridade máxima durante um tempo só, certo? Somente durante esse tempo ele vai cumprir com as funções dele. Quando ele cumpre o tempo dele, ele vai sair e o povo vai votar em outras pessoas, certo? Por extensão, conhece-se como república todo o Estado que seja organizado desta forma, e todos os regimes são monárquicos. Outro uso do termo diz respeito ao corpo político da sociedade e à causa pública. Por exemplo, a corrupção dos ministros é um atentado à República. A República não pode tolerar os maltratos dos seus funcionários. Então, claro, a corrupção é uma coisa horrível, é o maior atentado. A quem? Ao próprio Estado, ao povo que votou naquelas pessoas, certo? E a República não tolera maus tratos dos funcionários e das pessoas, não tolera.
O principal canal de participação dos cidadãos da República é o voto. As eleições devem ser livres e o voto secreto. Desta forma, os cidadãos podem exercer a sua participação sem pressões nem condicionamento. Lembrando que pessoas dos 16 até os 18 anos, os adolescentes, se eles quiserem votar, eles podem. Se eles não quiserem, não precisa. Porque o voto, ele é obrigatório para as pessoas com 18 anos para cima, certo? Outra coisa, quando os idosos fazem 70 anos, eles não são mais obrigados a votar. Se eles quiserem votar, eles podem votar, mas eles não são obrigados. As pessoas são obrigadas a votar, certo? Lembrando que analfabetos também votam, se quiserem, certo? Não é uma obrigação, eles não são obrigados a votar. Continuando. Outros princípios fundamentais para o funcionamento da República são, para além da participação política ativa dos cidadãos, a divisão dos poderes, a concreção da justiça e a busca do bem comum. A concreção da justiça é fazer a justiça, certo? Aqui eu coloquei uma foto para vocês verem. A proclamação da República foi feita por Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Então, ele sim, ele... Ai, desculpa, tirei aqui. Ele proclamou a República, certo? Tá aqui, ó. Ele proclamou a República, certo, gente? Tá lá, ele lá no meio, ó, certo? E ele proclamou a República, que fez o nosso Estado e o nosso Brasil e muitos outros países serem independentes, serem autônomos, viverem por eles mesmos, certo? E para a gente ter os nossos direitos e seguir as normas e as leis, certo? Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, certo? Então, a prof pegou todo o conteúdo da P2 e colocou aí para dar uma retomada para a gente relembrar, certo? Então, era isso que a prof queria mostrar para vocês. Como vocês já vão ter prova de história na terça-feira, a prof já deixou o vídeo para hoje. Por isso que eu mudei. Vocês viram que eu mudei, né? Na segunda-feira seria matemática e português. A prof mudou. Eu coloquei história por causa da P2, certo? Então, essa semana vai ficar um pouquinho diferente por causa das provas, certo? Mas está aí. Então, era isso que eu queria explicar. Estudem. Se tiverem alguma dúvida, marquem que é na nossa interação. A prof responde e explica mais algumas coisas, certo? Para quem quiser pedir. Lembrando que perguntar não é vergonha, certo? Perguntar precisa para poder tirar as dúvidas, isso é muito importante, tá? Então, gente, era isso. Ficamos por aqui. Se cuidem. Beijos a todos e até o nosso próximo vídeo.